Bom dia povo angolano de Cabinda Cunene, bom dia. Aqui está o vosso irmão Toine Congo. Toine Congo é um filho de Angola, é um filho do norte. E esse filho, quando sai, porque tem novidades, porque tem algo para contar ao povo angolano. E hoje vamos conversar sobre a história de Angola. Inscreve-se, registra-se ao nosso canal Ana Ne Congo. A-N-A, espaço N-E, espaço Congo com capa. Capa que é o reino do Congo. Povo angolano, muitos ignoram, muito do meu povo angolano dizem que esse homem é malandro, esse homem fala besteira. Não falo besteira, conto as verdadeiras histórias de Angola. Aquilo que eu conto é a verdade que o povo deve saber. E hoje vamos falar como descobrir a tribo, como descobrir a nacionalidade de uma pessoa. Por que estou a dizer isso? Estamos a fazer filhos aqui na Europa, em toda parte do mundo onde estiver angolanos, estamos a fazer filhos. E aqueles angolanos, nas casas, falam a língua portuguesa. Se não falar português, ensinam o dialeto, uma outra língua, que facilita a comunicação entre ele e as crianças. E as crianças onde nascem, onde nasceram, falam a língua daquela terra, porque nasceram lá. E fora, todo mundo pensa que não, essas crianças, ou esse homem que está lá, é daqui. Porque tem conhecimento do sítio onde ele vive, porque nasceu lá. Mas no fundo, quando vocês estiveram a falar uma outra língua, ele está a seguir. Ou ele fala a língua, porque é a língua que eles falam em casa. Por que estou a dizer isso? Várias vezes em Angola falamos que porque ele também é angolano. E Angola porque sou de Angola, você não é de Angola. Você até não fala bem português. A nacionalidade de uma pessoa não se identifica através da língua. Não se identifica através da pele, a cor da pele. Porque há várias origens. É tipo metermos animais. Você pega o filho de um leão que acabou de nascer, o filho de uma cabra, de um porco, não sei, de um animal qualquer, do leopardo. Vocês metem junto. Aqueles animais vão crescer junto, estarão a brincar junto. E quando vocês tragam leite, terão todos a tomar leite junto, a brincar. Mas não esqueça, aqueles animais que estão a brincar junto vão crescendo. Vão crescendo. Vão crescendo. E quando chegar numa certa idade, cada um começa a virar aquilo que ele é. Mas cresceram junto, a brincar junto.
Com o tempo, cada um cresce e daí vocês vão começar a sentir que não, o leão já não virá brincar com outros, com porco, com cabra. Não. O leão começa a sentar na esquina. Quando lhe chama para vir comer, ele vem, come e regressa num canto. É porque ele está a olhar, mas aqueles aí não são meus amigos. Não são minha família. Ele começa a se sentir aquilo que ele é. Sente mesmo aquilo que ele é. O leopardo também estará no canto dele. E vocês vão notar que não, cabra começa a fugir. Porco no canto. E virá um dia, o leão, o leopardo, já não estará, ou já não vai esperar que lhe tragam a comida. Ele vai agarrar o porco, vai comer o porco. E vocês vão assustar. Oh, comeram o porco, comeram. É porque o leão virou leão, aquilo que ele é. E um dia, porco, cabra, não sei o que, vão todos desaparecer porque vão lhes comer no leão, ou no leopardo. Povo angolano, quero apenas dizer, aqueles animais que comeram os outros, porque cresceram, chegaram ao ponto de virar aquilo que eles são. Mesmo que na infância comeram quizaca, comeram não sei o quê, porque eram crianças, não sabiam. Mas quando chegar numa certa idade, vão acabar comer aqueles outros animais, porque é a carne, é a comida deles. Por que estou a dizer isso? Muitos em Angola identificam-se como angolanos, enquanto que não são. São animais que vieram de outro sítio, eles trouxeram no nosso meio. E nós distraídos. E quando aqueles animais crescendo, e nós a pensar que não, também são nossos irmãos, distraídos, enquanto que eles estão a se preparar. Estão a lhe dar armamento à noite. Nós distraídos. O fim, eles acabam a nos matar. É isso que o português fez. É isso que o branco está a fazer até agora. Você vai descobrir um estrangeiro quando morre. Mesmo que crescer com ele. Mas quando o dia da sua morte, você verá, você vai ver, você virá a família dele. Vão aparecer a chorar na língua deles, a fazer a cultura deles. Se ele não é daquela terra, vocês vão ver apenas amigos de outras nacionalidades, de outras tribos. Mas não vai aparecer muita família, porque ele não era daquela terra. Mas, se ele é angolano verdadeiro, vocês vão ver até mais velhos que não saíam, que vocês nunca viram, vão aparecer. Verão chorar o neto, o bisneto, sobrinho, primo, vão aparecer. E vocês vão entender que não, esses aqui são de Malange, são Bacongo, esses aqui são Quimbundo, são Uvimbundo, esses aqui são Ganguela. Vou vos contar a história de meu avô. Ele já é falecido. O avô Mbala nasceu em Quimbocolo, com Simão Toco, na altura. Ele nasceu lá, em Quimbocolo. Com o velho Simão Toco, com todos aqueles aí, o velho Massacre, ele é daquela. E depois, no tempo colonial, ele vai sair do Quimbocolo para Luanda. E ele vai parar no Huambo. Tudo isso
o trabalho do português. E ele vai parar no Uambo, fica como professor lá no Uambo. Ele ensinou muita gente. Nos anos 90 e tal, eu já estava na Inglaterra. E ele vai tomar a decisão de regressar para Luanda. Para Luanda, ele vai viver naquelas áreas do Kazenga. E ele falava aquele português afinado, bem afinado, se você ouvir o avô Mbala falar. Nem pensa que ele é bacongo. E lá naquelas áreas do Kazenga onde ele foi viver, eles não sabiam que a avó Mbala era bacongo. Sabia apenas que ele é de Luanda, não sei de onde. Passou muito tempo no sul, no Uambo, onde ele ensinou muita gente. O dia que o avô Mbala morre, não, ainda morreu um sobrinho que vivia na casa dele, sobrinho ou sobrinha, que morre e aparece bacongos de pano, não sei o quê. A gente de Kazenga vão assustar. Oh, como é que morre uma pessoa, a sobrinha do velho Mbala? E vai aparecer tantos bacongos a cantarem Kikongo, tudo na tradição Congo. A gente de Kazenga vão assustar. Ah, afinal, esse português preto que nós vimos aí é bacongo. O avô Mbala nasceu em Angola, nunca saiu de Angola. Ele andou todas as províncias de Angola com português, mas ele nunca saiu de Angola. O avô Mbala nunca saiu de Angola. Aquele português afinado do Brown que ele falava, aprendeu o português. E o dia avô Mbala morre já com 90 e tal anos. Toda a família Bakongo aparece para enterrar o avô Mbala. Povo de Luanda lá no Kazenga ficaram assim, com a boca calada, assim, a admirar. Ah! Esse homem era Bakongo, afinal. Todo mundo descobriu a nacionalidade do avô Mbala. Avô Mbala é o irmão menor da mãe que nasceu a minha mãe. Avô Mbala é o irmão menor da mãe que nasceu a minha mãe, que me nasceu. Quero fazer lembrar o povo angolano. As eleições estão brevemente em mês de agosto. Vamos escolher um angolano verdadeiro, que é angolano de carne e osso, que é nosso, da nossa terra, que seja do sul, que seja do norte, que seja do leste, mas angolano verdadeiro, filho de Angola. Daquela vez, eu falei do velho Inguila, que era o treinador da seleção nacional e treinador do Progresso. Os velhos Inguila viram como fizeram Sambizanga. Ele fez parte daqueles velhos que fizeram Sambizanga. Povo angolano, quando um estrangeiro aparece na vossa área, as crianças serão os primeiros a contar. Quando você pergunta, então você vieram de onde? Porque nós somos de Santo Tomé, somos do Cabo Verde. São as crianças que vão contar isso primeiro. Se o pai e a mãe não dizer, vocês vão notar às vezes eles a falar a língua deles nas crianças. Bem que também vão falar português. Mas as crianças serão os primeiros a contar que não, somos de Santo Tomé, somos Santo Tomés, somos cabo-verdianos. São as crianças que serão os primeiros. E vocês vizinhos vão dizer que não, são Santo Tomés.
e vai passando de uma família para outra, uma casa para outra, que é vira do Santo Tomé, vira do Cabo Verde, vira do Guiné. E com o tempo, aquela família se sair daquelas áreas para um outro bairro, onde que eles irão, não terão conhecimento que não aquela família são do Santo Tomé. Porque aquela família diz que nós também somos angolanos. E no bairro novo, poderão apenas acreditar, porque aquelas crianças já cresceram, já descobriram aquilo que é de Angola. E se mudar para outro bairro, ali vão dizer que são angolanos. E naquele bairro, se viver lá durante 20 anos, 25 anos, as pessoas daquele bairro dizem que não, também são angolanos porque cresceram conosco. E eles esquecem, ali fizeram 25 anos, mas vieram também de um outro bairro, onde chegaram com a verdadeira nacionalidade deles. Estou apenas a fazer lembrar o povo angolano que está a acontecer em Angola. Se o teu pai sabia que não, o fulano veio do Santo Tomé, veio do Cabo Verde, do Guiné, do Congo, Catanguejo, não sei de onde, do Ruanda, ele deve começar a contar nas crianças que não, para aquele nosso vizinho, mas não são angolanos, são ruandês, são congolês, são cabo-verdianos. As crianças vão crescendo com aquilo que crescemos juntos, mas na realidade não são angolanos. E se vocês começarem a dizer isso a todos os angolanos, vão saber que não crescemos, mas não são angolanos. É importante. É muito importante. Porque fizemos entrar animais perigosos em Angola. Fizemos entrar tribos perigosas nas tribos angolanas. E estão a nos comer. Os que são vivos, que combateram com o português não gosta deles. Porque o português tem cheiro de bacongo. E o português tem medo de bacongo. Que seja na força tradicional, que seja na força humana, o português tem cheiro de bacongo. Então o português deve trazer outros animais perigosos para travar o povo bacongo. Mas o povo português, esquece que ele também conquistou outros angolanos para fazer Angola. E aquele outro povo são do Malange, são do Ambo, são do Quanducubango, são da Lunda Norte, Lunda Sul, Kwanza Norte, todo do Moçambique, do Namibe, de Benguela, todo aquele povo, do Bengo, todo aquele povo, fizeram Angola. Enquanto que aquele povo que fizeram Angola não entender que são todos angolanos e o resto não são angolanos, não conseguiremos em Angola. O sofrimento vai piorar. Enquanto que não entender que não, esse filho é um leopardo que veio de Ruanda, é um leopardo que veio do Santo Tomé, do Cabo Verde. Quando crescer, vai nos comer.
é melhor acabar com ele, então nunca conseguiremos ir para frente. O momento chegou de descobrir quem é o verdadeiro filho de Angola, quem não é. Se nós metermos um verdadeiro filho de Angola, que carne e osso, vocês vão ver estrangeiros vão desaparecer de um momento para outro, de manhã, todo mundo desaparece, empresas ficam vagas, vocês vão admirar. Isso aconteceu no Congo, quando o presidente Kabila, Joseph Désiré Kabila, que era o Kabila, o pai verdadeiro, consegue o poder, ele acorda de manhã e diz que vamos agarrar todo ruandês, todo estrangeiro. O dia seguinte, até ministro da defesa do Congo desapareceram. Ministro da defesa exterior, amanhã o presidente chama, o ministro do Engenho está lá. O ministro da defesa já não atende o telefone. Porque fugiram todos. Afinal, eram estrangeiros. Infiltrado. Porque cresceu no norte, porque cresceu no sul, porque cresceu no leste. E saiu como congolês. Então o presidente manda matar todos. Essa aqui é a confusão que está acontecendo no Congo. Povo angolano, vou-vos falar de Uganda. Na Uganda, o presidente que está lá é o Yoweri Museveni. Ele é Tuti. O presidente que está em Ruanda cresceu na Uganda. Ele era oficial superior nas Forças Armadas da Uganda. Ele ficou chefe da segurança do Estado, do presidente da República, lá na Ruanda. E todo mundo pensava que não, Amin Dada era maluco, não. Idi Amin Dada era o filho verdadeiro da Uganda. Era filho da terra. Com a cultura e tudo. E o branco que vai lhe fazer presidente da República, ele vai olhar isso que não, então vocês entendem. Como ele castigava, apanhava inimigo estrangeiro, o branco lhe fez sair inimigo. Porque ele era o verdadeiro filho da terra, defendia a pátria e o povo e a terra. Quando lhe fazem corpo de Estado, ele foge, vai na Arábia Saudita ali, onde que ele vai ficar durante tantos anos e morre. Obote vai tomar poder, que era também filho da terra. Na altura, já estava ruandês que nasceram, cresceram, enquadraram as Forças Armadas. O tipo do Museveni, que estava na mata a lutar, mas na segurança do Estado, que era o chefe da segurança do Estado da Uganda, do Obote, era o primo dele, que é o Kagame. Todos os planos do Obote iam no Museveni que estava na mata. 3 golpes de Estado. 3 golpes de Estado. No fim, vão acabar matar o Obote. Museveni vai aparecer como presidente na Uganda, que são ruandês. Nada a ver, porque alguns nasceram lá, fizeram 40 anos, 45 anos, ficaram filhos daquela terra. Mas dentro deles, sempre ruandês. O fim o quê? Que sai ministro da segurança da Uganda, vai virar presidente em Ruanda. Vocês não sabem disso? O que está acontecendo agora? Ruandês a fazer filho com ugandês.
para poder misturar aquele povo. Entretanto, eles a mandar e virar aquele povo uma nação, enquanto que vão governar são ruandês. E o povo ugandês caíram naquela armadilha, e hoje quem manda em Uganda é o ruandês, Museveni. A maioria dos postos são ruandês a mandar em Uganda. E o povo, o próprio filho, hoje lamenta que tínhamos a mim dado que era o nosso irmão. E nós pensamos que afinal, pensávamos que não, ele era mau, ele era ditador. Afinal, ele era o nosso irmão, o verdadeiro filho da terra. E aqueles ruandeses que fizeram filho, que ocuparam todo o posto, nem hoje, nem amanhã, que a Uganda vão recuperar Uganda. Talvez nunca mais. Até já estão habituados a viver com aquela gente. Eles a mandar, porque eles não têm força. E hoje Kagame é presidente na Ruanda. O mundo está a ver, ninguém fala. Em Angola aconteceu. Um ministro vai dar candidatura no Cabo Verde. Um general das Forças Armadas ao lado do presidente, ele vai dar candidatura no Cabo Verde. Quer dizer, ele está no Cabo Verde e ele está ministro da Segurança em Angola. É isso que o português está a fazer em Angola. Estamos a ouvir que, porque o dos Santos, não sei o que, muita gente. Eu não quero saber se ele morreu ou não morreu. Eu quero saber a mudança do meu povo. Quero ver o meu povo a sorrir alegre. Aquela vida que nós levamos em Angola a regressar no povo angolano. Estou à espera. Se ele morrer de verdade, vai ser enterrado aonde? Eu estou à espera para ver a terra do José Eduardo dos Santos, porque ele já não é presidente. Se ele morreu como presidente, porque é presidente da República, vamos lhe meter no palácio. Mas já não é presidente. Estou à espera para ver a aldeia do José Eduardo dos Santos, onde que ele será enterrado. Estou sempre à espera, quando a filha morrer, onde que ela estará enterrado. Burnuto de Souza, se morrer hoje, estou à espera para ver a terra dele. Não sei, o velho Mendes de Carvalho, se foi enterrado aonde, não sei, não tenho conhecimento até agora. Estou à espera do velho Lopo de Nascimento, se morrer um dia, onde ele estará enterrado. Porque esse é de Malange. Eu sei que o velho Lopo de Nascimento é de Malange. Claro que ele terá sítio. O talvez, ele já disse que depois da morte dele, se ele morrer, para ser enterrado na aldeia. Porque quando você está enterrado na aldeia, você regressa na sua terra e vai lá ficar com paz. É por isso, vocês veem, a maioria dos norte, quando morre, le levam na terra, o velho pedalé, não foi Cabinda. O meu irmão, que era da UNITA, não lhe levaram em Cabinda. Porque ali vão descansar em paz. É a terra deles. Então não viram o velho Lucó que foi enterrado no Uís? Está a descansar em paz na terra deles. O velho Quarta Punza foi enterrado em Luanda. Então Luanda nem Angola. O velho Mundo Real não foi no Uís?
Vocês vão ver todos aí do Luiz, o velho Monimambo, o velho Mauete, o Foguetão, que todos aí vão ser enterrados no Ambo. O velho Emílio Guerra, o velho Toca, todos aí vão descansar em paz na aldeia, lá na Damba, em Quibocolo, não sei aonde, onde saíram. E o povo até hoje não pergunta, mas esses aqui são langas, mas como que a terra deles está em Angola? Mas Kagame, que é ruandês, saiu na Uganda, é presidente em Ruanda. Povo angolano, os nossos pais devem contar na família que fulano que está aí não é angolano. E vocês vão descobrir, todos que contaram que sabiam o segredo foram mortos. Todos que viram a chegar a contar o filho que não, aquele aí é estrangeiro, foram mortos. Porque sabiam da verdade. Povo angolano, não esqueça que aquilo que eu acabei de dizer, é mês de agosto, não fica com medo. Ele pode ser da UNITA ou pode ser do MPLA, porque trabalhou 40 anos no MPLA. Se ele é angolano, é nosso irmão. Estou a falar de angolano verdadeiro. Ele foi apenas trabalhador do MPLA, dos estrangeiros crioulos. Ele não tinha saída. É nosso irmão, é nossa irmã. Mas o resto que não são, devem sair e tomaremos conta deles depois de conseguir Angola. Abraço a todo o povo angolano, com muito amor. Tira o MPLA do poder, por favor. Abraço a todos.